Analisando os dados do gráfico, determine o valor da velocidade do móvel em metros por segundo e marque o valor correspondente. Analisando o gráfico, nós temos que, na linha do Y, na linha das ordenadas, nós temos as posições em metros. E na linha do X, das abscissas, nós temos o tempo em segundos. Se eu determinar a velocidade usando esses valores, as posições em metro e o tempo em segundos, eu vou obter a velocidade em metros por segundo, ok? Equação. Bom, nós temos a equação e na equação nós vamos precisar do intervalo dos espaços e o intervalo do tempo. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual. Qual a variação do espaço aqui? De 0 para 40, 40 menos 0, igual a 40. Variação do tempo, 2 menos 0, 2. 40 dividido por 2, se ele anda 40 metros em 2 segundos, ele anda, 40 dividido por 2 vai dar 20 metros por segundo. Essa é a velocidade. Ou analisa o gráfico, variação do space, pela variação do time, divide esses dois valores e você tem o valor da velocidade desse móvel, em metros por segundo, que é o nosso caso aí. Próxima questão. Analisando os dados do gráfico, determine o valor da velocidade do móvel em metros por segundo e marque o valor correspondente. Bom, aqui nós temos a posição em metros e o tempo em segundos. Se eu determinar a velocidade, ela vai ser determinada em metros por segundo. Analisando o gráfico, nós temos uma reta decrescente, diferente do exercício anterior. O que vai ser diferente na resolução desse exercício? A variação dos espaços vai dar negativa, porque os espaços estão diminuindo em relação ao tempo. Então, aqui no tempo de 100 metros, o móvel se encontra no tempo zero. 50 metros, no tempo 5 segundos, ele se encontra na posição de 50 metros. E em 10 segundos ele se encontra na posição zero. Então nós temos que a velocidade desse móvel, ela vai representar um valor negativo. Velocidade, variação do espaço pela variação do tempo. Velocidade é igual. A variação dos espaços é negativa, porque se eu pegar um valor de zero menos a posição inicial, que é a posição final, menos a posição inicial, e o tempo de 10, que é o tempo final, menos o tempo inicial, teremos 0 menos 100, menos 100, 10 menos 0, 10. Dividindo esse valor, teremos um valor de menos 10 metros por segundo. Então, qual a diferença? A velocidade, quando um móvel percorre ao contrário da orientação da trajetória, ou seja, os seus espaços vão diminuindo, indica que esse móvel está retornando contra a orientação da trajetória, é chamado de movimento retrógrado e a velocidade teria um valor negativo. Próxima questão. Um móvel em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função S igual 20 mais 3t. É uma função de primeiro grau. Considerando que os valores estão no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, metros e segundos, determine a posição em metros do móvel após 1 minuto de movimento e marque a opção que corresponde a esse valor. Bom,
a equação, que é uma função de primeiro grau, ela diz que o móvel está na posição de 20 metros inicial e com uma velocidade de 3 que multiplica o tempo. Para determinar essa posição final, basta substituir no lugar do tempo o tempo indicado no exercício, que é de 1 minuto. Mas eu não posso colocar 1. Por quê? Porque eu quero os valores do Sistema Internacional de Unidades. Então, significa que esse tempo de 1 minuto tem que ser passado para segundos. 1 minuto representa 60 segundos. Então eu tenho que, resolvendo, primeiro eu faço a multiplicação. 3 vezes 60, 180. Então eu tenho que esse móvel vai estar na posição 180 mais 20, 200 metros. Então o móvel se encontrará na posição de 200 metros após 1 minuto de movimento obedecendo essa função horária. Próxima questão. Sendo a distância entre Cascavel e Toledo aproximadamente 40 km e considerando a velocidade permitida de 80 km por hora, o tempo mínimo que se deve gastar na viagem em trânsito completamente livre em minutos é... Então, adotando aqui a ideia do exercício, o tempo mínimo seria ele andando com essa velocidade de 80 km por hora o tempo todo na viagem. Tá? Uma média de 80 km por hora o tempo todo. O que eu preciso para resolver esse exercício? Preciso da equaçãozinha básica de velocidade. Velocidade igual a variação do espaço da variação do tempo. Bom, qual a minha velocidade? Vamos supor que eu conseguisse manter constante, que seria o tempo mínimo, de 80 km por hora. A velocidade está em 80 km, está em km por hora, e o espaço, a distância, a variação da distância entre Toledo e Cascavel está em quilômetros. Então, ΔS 40, sem precisar transformar, e eu vou ter o ΔT, que eu vou procurar. Uma regra de 3, vai acontecer o seguinte: 80 vezes ΔT, 1 vezes 40, o 80 multiplicando o ΔT vai passar dividindo. Vamos fazer de maneira rápida isso daqui. Vai ficar 40 dividido por 80. 0,5 horas, porque eu estou trabalhando com quilômetros e quilômetros por hora. Então eu vou determinar o tempo em horas. Mas no exercício ele quer saber o tempo em minutos. Então 1 hora, 60 minutos. 0,5 horas seria meia hora, 30 minutos já de maneira rápida. Ou o valor que eu obtenho em horas eu multiplico por 60. 0,5 vezes 60, eu tenho que 30 minutos. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Tem que prestar atenção nisso. Uniformemente variado, ele vai possuir uma aceleração. Após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale... Bom, esse é um exercício que ele requer a utilização de uma equação específica, chamada equação de Torricelli. Eu não tenho tempo no exercício. Quando eu não tenho tempo no exercício e ele se refere a um movimento variado, ou seja, que possui aceleração, a equação que todos indicam é a equação de Torricelli. Ela diz o seguinte: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, o deslocamento. Então vamos lá. Repouso significa repouso. Velocidade inicial zero. É um dado que está escondido no exercício. Após percorrer 12 metros. 12 metros é o deslocamento. A velocidade
escalar é de 6, é a velocidade final, ao quadrado. Montando a equação aqui, eu tenho 2 da equação, está faltando a letra A, que é o que ele está pedindo no exercício, a aceleração desse móvel. Bom, resolvendo matematicamente, 36, 0, não vai contar nada aqui, 2 vezes A vezes 12, eu tenho 24A. Ele vai passar dividindo, posso jogar o A para cá e colocar 36 dividido por 24. Vai dar um valor de 1,5 metros por segundo ao quadrado, unidade de medida no Sistema Internacional de Aceleração.